Salve, torcedor, um abraço para você ligado aqui no canal do Bessa. Eu sou Leonardo Bessa, repórter na cobertura do Botafogo há alguns anos, e aqui nesse canal você encontra tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas em conteúdos diários, sempre com vídeos às 7 da manhã e lives ao meio-dia. Já te convido a se inscrever no canal se você não conhecia, deixar o seu like e para ativar o sininho também para você receber todas as notificações toda vez que eu publicar um conteúdo. Vai pintar na tela do seu celular e você vem aqui conferir. Bom, e no vídeo desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, uma análise muito breve e muito direta sobre o que foi Botafogo 1, Nova Iguaçu 0, jogo em Moça Bonita, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, que colocou o Botafogo no G4 e repleto de situações para a gente apontar, criticar e ligar o alerta para esse início de temporada de 2025. O Botafogo não pode ficar do jeito que está, que a diretoria, depois do jogo de ontem, tenha realmente ligado ali algum tipo de alerta para esse início, porque a situação está complicada e o Botafogo não pode ficar largado do jeito que está. Depois da vinheta a gente vem comentar bastante sobre isso. Vamos lá, falar muito breve sobre o resultado em si, sobre o desempenho do Botafogo. Jogou muito mal, muito afetado por lesões, afetado por um gramado patético, mas que a gente vai falar aqui, porque eu já tinha projetado isso na live de quinta-feira, como ir a campo com o time principal poderia representar um risco devido ao gramado de Moça Bonita. Um jogo feio, jogo triste, jogo com poucas emoções, jogo que o Botafogo perdeu pênalti com o Savarino, sofreu e aos 45 fez o gol com o jovem Kaique, que entrou muito bem, enfim, garantiu os 3 pontos aí ao Botafogo. Mas a situação que precisa ser analisada, pelo menos a meu ponto de vista, vai além do campo e bola. Vai além do que aconteceu ontem em Moça Bonita pelo Campeonato Carioca. É um Botafogo que a gente já vem projetando aqui no canal, já vem comentando, criticando, enfim, claro, sem deixar de comemorar a fase recente do clube. Eu acho que a gente precisa separar muito bem as coisas quanto a isso. Mas é um Botafogo que vem claramente sofrendo no começo de 2025 com um elenco muito curto e que com peças de reposição chegaram apenas para compor o grupo. E aí a gente falando de Léo Link, falando de David Ricardo, Arthur, que está ganhando minutagem porque, enfim, não chegou um ponto direita para ser titular, e o Juan Cruz, que ainda nem estreou, mas que também vai ser opção, além do Wendel, que só chega em junho. Esperamos que ontem o jogo entre Botafogo e Nova Iguaçu tenha ligado o alerta na cabeça da gestão alvinegra, e aí falando nas figuras centrais ali de John Textor, dono da SAF do Botafogo, e o Alessandro Brito, chefe do departamento de scouts, e agora também diretor de gestão esportiva do Botafogo, mas muito responsável pelas contratações, pelo mapeamento de mercado e por definir quem vale ou não vale. A gente entende o contexto atual da SAF do Botafogo, a gente entende os problemas que a Eagle vem enfrentando, muito para alinhar a situação financeira do Lyon. Sabemos que o Botafogo, e entendemos que o Botafogo já indicou que a temporada para ele, importante, começa em abril, mas o jogo de ontem escancarou que o Botafogo precisa trabalhar e começar a trabalhar logo em busca de novas peças. Uma lesão provavelmente ligamentar ou por trauma do Bastos, que sofreu uma pancada e que não vinha jogando, se apresentou depois, enfim, talvez um dos mais sujeitos a isso. Uma lesão do Arthur, um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda do Arthur. No lance de contra-ataque, ele só estava correndo para acompanhar o contra-ataque, sentiu puxar a posterior da coxa esquerda e pediu para sair. Uma lesão, um desconforto também apresentado pelo Vitinho, lateral direito, no adutor da coxa esquerda também. Além da lesão do Serafim, que, enfim, é apenas um jovem que não precisava nem estar exposto a isso. Agora é hora do Botafogo começar a trabalhar. Se já indicou que pretende se movimentar forte apenas na janela de junho, como prática do John Textor nas últimas janelas, eu acho que vai precisar recalcular a rota
nesse 2025 e olhar que, com esse elenco atual, sujeito a suspensões, sujeito a lesões, sujeito a suspensões, o Botafogo pode se colocar em risco a nível temporada até junho. Até junho o Botafogo já jogou pelo Campeonato Brasileiro, já jogou pela fase de grupo da Libertadores, já jogou pela Copa do Brasil entrando na terceira fase. 2024 foi muito bom e não estamos reclamando disso. Sabemos separar muito bem as coisas. Campeão brasileiro e campeão continental na Libertadores. Mas passou. Ganhar um título é muito difícil. O Botafogo ganhou os dois. Se manter no posto de campeão é ainda mais difícil. E na conjuntura atual, o Botafogo está longe de projetar uma temporada de quem vai brigar por alguma coisa. A gente noticia aqui, a gente informa, a gente opina. Mas acho que quando é para cobrar, a gente precisa cobrar. Né? Precisa apontar o que está errado. Eu não vou falar que o planejamento está atrasado. Não vou falar que o planejamento está atrasado. Porque se pro John Textor a temporada dele começa em abril, então para ele não está atrasado. Né? Para ele não está atrasado. O que a gente vai falar aqui é que o planejamento está errado. O Botafogo foi a campo com o time principal, tendo um elenco curto. Perde provavelmente o seu zagueiro titular pela direita, perde o seu único ponta-direita do elenco, coloca em risco o lateral direito titular, que é o Vitinho, e vai além. É um Botafogo que está expondo o seu time principal, expondo ao ridículo, como foi a final da Supercopa Rei contra o Flamengo, expondo a um calendário tosco, que obriga ele a jogar esse ano de janeiro a dezembro. Obriga ele a correr o dobro no início da temporada, sem ter uma peça de reposição caso ele canse. E não vamos falar de Yarlen, que sequer jogou contra o Nova Iguaçu. Não vamos falar de Rafael Lobato, de Serafim, de Newton. Esses garotos não podem ser colocados numa prateleira de jogadores que vão aparecer para resolver, que vão aparecer como peça de reposição. Obrigue isso, talvez, de um Patrick de Paula, que, vamos lá, tá entrando, tá correndo, tá dando o máximo e tá jogando bem, dentro do possível e dentro do que foi projetado para ele. Entrou bem nos últimos 3 jogos, mas é um jogador que a gente sabe que não pode contar. Não dá para colocar esperança e dar minutagem a esses jovens jogadores. A nível temporada, né, falando. Não dá para você dar tanto espaço assim ao Rafael Lobato, ao Newton, ao Serafim, ao Kaique. O Botafogo não pode expor ainda mais os seus jovens jogadores. Se a gente falava muito aqui sobre planos do Botafogo Associativo com as crias da base, né, os ciclos que o Botafogo acabou pulando, as etapas que acabou pulando, com diversos jogadores, né, como Cauê, Matheus Nascimento, na época Renan Gorni, muitos outros jogadores de sub-20, sub-17, que passaram pelo Botafogo. Né, e a lista é enorme. Canu, Marcelo Benevenuto, Bochecha, Matheus Fernandes. A lista é gigantesca. O Botafogo não pode cometer os mesmos erros do Associativo. A gente sabe que o Textor tem capacidade e já mostrou as credenciais de um gestor que pode entregar ao Botafogo um time muito competitivo. Só que para isso precisa começar a fazer logo. Não dá para expor mais a essas condições o time principal do Botafogo. A campos ruins, a um início de temporada com uma pré de 20 dias, 15 dias somente, com campos pesados, com viagens. O Botafogo vai viajar agora para Cariacica para jogar no domingo, tendo na quarta-feira o clássico contra o Flamengo. E que vai a campo novamente com o time reduzido, com o time principal, mas com o elenco reduzido. E ainda assim um Botafogo exposto por não ter um treinador. A temporada começa, o Botafogo precisa, né, de condicionamento físico, sem um treinador. Vai a campo desorganizado, uma bagunça, largado. Ganhou na Bacia das Almas contra o limitadíssimo Nova Iguaçu, apesar de ajeitado, um time muito abaixo do Botafogo. Então assim, tá na hora de começar a trabalhar. Tá na hora de começar a apresentar soluções a nível elenco. Tá na hora de correr pelo nome de um treinador. O Botafogo não pode... Esse time do Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, não pode ser exposto ao ridículo. Não pode ser exposto a lesões, a jogos extremamente complicados, onde ele pode entrar e acabar tomando uma porrada, como aconteceu contra o Flamengo. Então é hora de dar aquela corrida e dar uma acelerada no planejamento, porque, bem ou mal, meu amigo, tem Recopa Sul-Americana no final desse mês, o brasileiro começa em março, o calendário é adiantado e o Botafogo tem muita coisa para disputar. Não vamos pensar só em Mundial de Clubes não, que é uma competição onde o Botafogo vai para
expor a marca e passear, convenhamos. Enfim, um vídeo mais no tom, né, de questionamento, né, para ver até quando o Botafogo vai segurar esses pensamentos quanto a elenco, quanto a técnico e quanto a temporada dentro de seu planejamento. Convido você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e acompanhar a nossa live ao meio-dia aqui no canal do Bessa, sempre vídeos às 7 e live ao meio-dia. Um beijo enorme, a gente se vê e viva o Botafogo de Futebol e Regatas.